Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Tenha medo. Quem repassa essa história pra gente é o Samuel Bragança. Ele é lá da comunidade do Facebook. Bem, então vamos ao relato dele. Ele chegou ao plantão dele pelo turno da manhã e encontrou várias pessoas em macas, alguns amarrados, viciados, presidiários se fingindo de doente para escapar da cadeia, pessoas realmente que estavam necessitando, que estavam doentes. E ele reparou um rapazinho. Ele era bem magrinho, negro, aparentava ter uns 14 anos. Estava amarrado. E ele se condoeu. Esse rapazinho ficou amarrado na mesma posição a noite toda. Pois o Samuel reparou que os dentes dele estavam trincados e que a urina escorria pela maca. Deve ter sido um sofrimento e um desconforto para esse rapaz. Quando Samuel terminou de medicar os doentes que estavam no leito, ele foi até esse rapaz com muita misericórdia, tentando ajudar esse rapaz. Deu água a ele, deu leite com pão, perguntou a ele e procurou saber dele por que ele estava ali. E ele falou que era dependente de cocaína. Só que o Samuel ficou sabendo pelos outros funcionários que ele era esquizofrênico, que ele já não era a primeira vez que ele esteve ali, ele era reincidente e que ele não tinha ninguém por ele, nenhuma mãe, nem um pai, nenhum acompanhante. Ele estava sozinho. Ele ficou lá por muitos dias, talvez semanas. E uma certa vez, o Samuel conta que ele estava sentado num assento feito de cimento mesmo, daqueles assentos de hospitais psiquiátricos, sentado nesse assento, apoiado numa mesa também de cimento, tomando uma sopa. E que um dos cidadãos que estavam ali internados, talvez um presidiário tentando fugir da cadeia, da prisão, foi até ele, até esse rapaz, e sem motivo nenhum deu-lhe um tapa no ouvido. E como esse rapaz era muito frágil, estava debilitado, era muito magrinho, esse rapaz saiu voando e foi parar longe da onde ele estava. Tamanho foi a violência do tapa. E o Samuel, com muita pena, foi lá, amparou ele e pediu que tomassem providência contra aquele homem que fez aquilo contra aquele rapazinho, que ele chama de Antônio. E o Samuel foi aconselhado por uma outra funcionária a não tomar partido por ninguém, porque senão quem sairia louco dali era ele. Então Samuel comenta que é o padrão SUS hospitalar. Lá onde o Samuel trabalha, entra bandidos com gilete na boca, tentando matar uns aos outros, pessoas idosas, principalmente mulheres, e mulheres também em situações, mulheres fragilizadas, e elas são simplesmente espancadas, são estupradas, e tudo fica por debaixo do pano,
porque esse é o padrão SUS hospitalar, torna a lembrar ele. Os dias de folga, o Samuel retornou ao trabalho e não encontrou mais aquele rapaz. O rapaz havia sido transferido para uma outra instituição. E o Samuel acabou esquecendo aquele rapaz por algum tempo, não se lembrava mais, não tocava mais no assunto. Até que a tia dele entrou em contato com ele, porque a prima dele estava passando por alguns problemas e necessitava de uma ajuda. Então a tia dele pediu que ele a levasse junto com a prima dele até um centro espírita, onde a moça pudesse tomar um passe. E esse passe, ele comenta que é uma coisa muito boa para as pessoas que estão desesperadas. Durante essa sessão espírita, apagaram as luzes e colocaram uma música bem calma para relaxar as pessoas que estavam ali. E ele pensou com ele, tudo para condicionar as pessoas que aqui estão desesperadas a crerem em qualquer coisa. Mas ele ficou lá firme com a tia dele e a prima dele. No mesmo segundo em que ele terminava de pensar sobre isso, ele sentiu o cheiro do menino Antônio, o menino que ele cuidava, que ele não via mais. E ele sentiu um beijo na face, um beijo carinhoso. Isso ele conta que ele viu claramente a pessoa chegar bem próximo a ele e beijar o rosto dele. E ele ficou sentindo aquele beijo por minutos, por longos minutos. E esse era o comportamento do menino Antônio. Era um comportamento carinhoso e de gratidão. Então ele se encheu de esperança, pensando em encontrá-lo, o menino Antônio ali, quando as luzes se acendessem. Só que isso não aconteceu. E ele tem certeza, sim, que era o menino Antônio que beijou sua face. Enfim, ele procurou e não encontrou nem o menino Antônio, nem ninguém conhecido ali. Então ele foi, depois no trabalho dele, perguntar à médica que cuidava do menino Antônio. Disse que encontrou com ele. E ela respondeu que não, pois o menino Antônio teria sido assassinado pelo próprio meu irmão dele. Estranho? E ele pergunta, será que é uma fantasia dele? O que vocês acham disso? Porque ele diz que não pensava mais nesse rapaz e de repente esse beijo de gratidão por ele ter sido uma pessoa tão bacana com o menino Antônio. Será que o menino veio se despedir? Veio agradecer? O que vocês acham? Comentem aí, postem seus comentários, o que você acha sobre o que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, porque eu sinceramente eu gostei muito. Olha, é um dos relatos que mais mexeu comigo, porque assim, eu tive uma amiga que ela também sofria de esquizofrenia, só que ela tinha mãe, tinha marido que cuidavam dela. E de repente a mãe dela foi fazer uma operação e não voltou mais. E ela tinha um filhinho pequenininho. E ela também perdeu esse filho. Foi no mês de dezembro, foi assim questão de semana. Ela enterrou a mãe e logo depois ela enterrou o filho. Então ela tomava remédio, mas ela já estava controlada. Não era uma esquizofrenia que ela perdia, ficava completamente louca, não. Mas aí ela parou com as medicações e se entregou ao vício do álcool.
começou a beber, depois começou a fumar, saiu de casa, foi morar na rua, aí começou a se drogar. E em 2 anos você olhava a identidade dela e olhava para ela e você dizia que não eram as mesmas pessoas. As pessoas da igreja pegavam ela, davam banho, até mesmo porque a mãe dela era da igreja, então o pessoal tinha uma certa dívida com a mãe, né? Se sentia assim, uma certa obrigação, que não é uma obrigação, né? É um dever de todos nós, ajudar os necessitados. E davam banho nela, cuidavam dela. Quando era uma semana depois, ela voltava novamente àquela mesma vida. E aí a esquizofrenia dela foi ficando mais agressiva. Ela foi começando a conversar sozinha, falava sozinha, tirava a roupa no meio da rua. O marido dela acabou indo embora daqui do bairro, foi embora, largou ela, não aguentou ver. Não é que ele abandonou ela, o problema é que ele não aguentou ver ela se destruindo. E em dezembro, em um mês de dezembro, dizem que ela saiu andando por aí e foi embora, sumiu. Ninguém sabe se ela está viva, andando por aí, se ela está mendigando, se ela já morreu, se alguém matou ela. Ninguém sabe. Tem 10 anos que isso aconteceu e ninguém tem notícias dela. E isso choca a gente porque eu conheci a mãe dela, eu estudei com ela, conhecia ela, não éramos amigas chegadas, mas conhecia ela, e ver uma pessoa se destruir e depois desaparecer sem ter o menor rastro. Assim, uma pessoa falar, vi fulano em tal lugar, acho que era fulano, acho que era ciclano, que estava em tal lugar, mas ela nunca mais apareceu, certeza mesmo. Batendo um papo aqui com vocês depois desse relato, que muito me emocionou, tenho certeza que vai emocionar muitas pessoas. Lembrando vocês que nós não somos, realmente nós não somos nada. Nós estamos aqui de passagem. Procuremos então fazer o bem. Procuremos ser bom. Não é ser bom para nós, dizer, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa. Não. Ser bom mesmo para outras pessoas. Casos como esse me emocionam. O caso da Rosalba contou que o pai dela tinha muito medo da morte, né? Me emocionou muito também, porque quem não tem medo da morte? Você pode se preparar, pode ser uma pessoa espiritualizada, mas na hora da morte, todos nós temos medo. Isso é do ser humano mesmo. E o caso daquela senhora que queria o filho só para ela e que não deixou o filho dela se casar ou continuar casado com a mãe dos filhos dele, tomou os filhos da própria mãe, não deixava as crianças chamar a mãe de mãe, e ele morreu com muito ódio dela. E eu tenho mais um relato para contar sobre ela aqui no canal, que a filha dela me enviou esse relato do que aconteceu, do que está acontecendo com ela atualmente. Então, gente, vamos praticar o bem. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu espero que vocês tenham gostado também do papo, da conversa. Se vocês têm um caso parecido com o do Samuel, parecido com o da Rosalba, parecido com o da moça que o filho só para ela, envia pra gente aqui, que eu conto aqui no canal. Vai ser bom porque alerta outras pessoas.
a não estarem cometendo os mesmos erros. Um abraço a todos. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam, deixem seu like. Muito obrigado por ter me ouvido. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoas.